Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje nós vamos dar sequência nos conteúdos que nós estávamos estudando nas aulas anteriores. Como vocês se lembram, nós estávamos falando nas nossas aulas sobre a democracia e sobre a cidadania, né? E nós havíamos falado um pouquinho sobre a democracia participativa, democracia representativa. Também havíamos falado um pouquinho sobre a questão do sistema de governo no Brasil. E agora, para dar sequência nos nossos estudos, nós vamos falar um pouco sobre a construção histórica da cidadania, certo? Então, segundo o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, há 3 tipos de cidadania. Quando nós vamos falar sobre os direitos dos cidadãos, sobre a liberdade que os cidadãos têm, Então, nós vamos dizer que há 3 tipos de cidadania, segundo os estudos de Thomas Humphrey Marshall. A primeira forma de cidadania, ou o primeiro tipo que ele destaca, é chamada de cidadania civil. E essa cidadania diz respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos. A liberdade, direito à vida, direito à prosperidade e direito à sua igualdade perante a lei. Então, a cidadania civil compreende os direitos fundamentais dos seres humanos. A cidadania política, ela corresponde à universalização do direito de votar e de escolher os seus governantes. Então, como o próprio nome já diz, é uma cidadania política. A liberdade que nós temos, a possibilidade que nós temos de votar e de escolher os nossos governantes. E a terceira delas é a cidadania social. A cidadania social, ela está relacionada ao desfrutar dos direitos sociais e ter acesso a um número mínimo de bem-estar e segurança materiais. Então, a cidadania social diz a respeito, como o próprio nome já destaca, a essa questão social. Ter direitos sociais, poder desfrutar destes direitos e também ter acesso ao bem-estar e ter acesso à segurança no contexto social onde nós estamos inseridos. Ok? Então, segundo este sociólogo britânico, dentro da construção histórica da cidadania, nós temos 3 tipos: a civil, a política e a social. Ok? Dando sequência então, pessoal, falando um pouco agora sobre políticas públicas e cidadania, que é o tema central que nós estamos trabalhando agora, a cidadania. Quando nós falamos em políticas públicas, nós devemos considerar que essas políticas, elas implicam escolhas de prioridades, certo? E onde há uma decisão de onde aplicar o dinheiro arrecadado e essa questão de onde saber aplicar o dinheiro arrecadado também é uma questão política, certo? Então, as políticas públicas, elas são utilizadas para fazermos as escolhas de prioridades e saber aplicar onde o dinheiro arrecadado deverá ser aplicado da melhor forma possível. E essa preocupação sobre o aplicar este dinheiro que é arrecadado é uma questão política, certo? E por que é uma questão política? Porque se nós analisarmos, os direitos sociais, eles não são garantidos para sempre. Eles dependem da pressão social. Ou seja, nós, enquanto seres humanos e inseridos dentro de um contexto social, cabe a nós fazermos uma pressão para que haja fiscalização de tudo o que deve ser aplicado para a sociedade como um todo. Certo? Então deve haver uma fiscalização. Então, o saber aplicar aquele dinheiro que nós comentamos ali em cima implica em um direito social
que se faz presente por meio da política. Então é através da política, é através da fiscalização que toda essa questão ela será bem repassada ou ela será bem aplicada visando ao bem da sociedade como um todo. Falando agora um pouco sobre o clientelismo político no Brasil, pessoal, clientelismo a gente já comentou lá atrás anteriormente, certo? Quando nós falamos, então, na burocracia nos estados contemporâneos, nós dizemos que todo esse processo de burocracia, ele acontece de duas formas, ou, digamos assim, ele tem duas origens. Nós podemos destacar a burocracia regular. Essa burocracia regular, ela se faz presente por meio ali da contratação, da nomeação de funcionários concursados, certo? E o que nós chamamos de cargos de livre nomeação. Estes cargos de livre nomeação, eles correspondem à troca de assessores de acordo com o grupo político, né? A troca dos políticos, os cabos eleitorais, os funcionários dos partidos, são todas essas pessoas que acabam assumindo cargos, pois são nomeados por governos municipal, estadual e federal. Certo? Com relação a essa questão do clientelismo político, então, como você colocar ali outras pessoas para trabalhar para você, né, para estar ali junto com o seu governo. Então, ocorre por meio da burocracia regular, quando nós temos os funcionários que são concursados, e os cargos de livre nomeação, quando não há concurso, mas as pessoas elas são indicadas, elas são colocadas, entre aspas, dentro de alguns cargos, dependendo ali dos governos municipal, estadual ou federal, certo? Pensando um pouco então agora sobre a igualdade política e a desigualdade social, né? Nós sempre falamos em uma igualdade política, buscamos uma igualdade política, queremos, e infelizmente muitas vezes nós nos deparamos com a desigualdade social. É interessante nós pensarmos que o caráter universal e igualitário do voto não impede que as instituições da poliarquia sejam marcadas por desigualdades. Ou seja, por mais que nós pensemos que o voto ele tem um caráter universal, ele tem a mesma validade para todas as pessoas, infelizmente, por mais que nós pensemos assim, ainda nos deparamos com situações de desigualdades dentro das instituições poliárquicas, certo? E alguns desequilíbrios que atingem então o direito de igualdade de todos dentro desse contexto são os seguintes. Quais seriam então estes desequilíbrios que interferem na igualdade de todas as pessoas? Primeiro deles, os candidatos que têm mais recursos financeiros sempre terão mais visibilidade. Né? Isso daí com certeza. O candidato que consegue divulgar mais o seu trabalho, as suas propostas, por meio de recursos financeiros, né, que contribuem para isso, com certeza eles terão mais visibilidade. Segundo tópico, pessoal, o voto de um empresário rico, né, que financia uma campanha, ele vale muito mais do que o voto de um cidadão comum. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão comum ele nem vai ser lembrado depois das eleições. Ao contrário deste empresário rico, né, que teria financiado uma campanha. Terceiro ponto. Raramente os políticos prestam contas a seus eleitores. Né? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com essa situação. Os políticos eles falam, vocês podem me cobrar depois. Só que muito raramente estes políticos prestam contas, o que nós chamamos, que eu até coloquei entre parênteses para vocês ali, de irresponsabilidade política, certo? Próximo item. Nem todos os eleitores têm o mesmo interesse por política. Ou seja, quantas vezes nós escutamos as pessoas falando eu vou lá votar simplesmente porque tenho que votar, senão o meu documento vai ser cancelado. Então, não são todas as pessoas que têm esta mesma visão sobre política, a importância que a política tem para a sociedade. Próximo, a política não se encerra no ato de votar.
Então muita gente acredita que você votou, acabou a política. Não, muito pelo contrário. Tem a questão da fiscalização lá atrás que nós havíamos falado, a cobrança dos nossos representantes. E o sexto, a democracia se torna um sistema de desigualdades sociais diversas. Então, por mais que nós pensemos em uma democracia, um direito de todos, a liberdade de se escolher os seus representantes, infelizmente nós nos deparamos com diversas desigualdades sociais. Certo? E pensando agora, então, pessoal, sobre as condições necessárias e suficientes da poliarquia, né, que é o nosso último tópico lá no nosso material, nós podemos destacar duas condições necessárias. A igualdade jurídica. O que seria essa igualdade jurídica? Valorizar o fato de que todos são iguais perante a lei. Então, para nós pensarmos numa poliarquia, né, um governo ali para muitos, nós devemos pensar nessa questão de que todos são iguais perante a lei. E, além disso, a igualdade política. Valorizar o fato de que todos têm o mesmo valor. Todos os votos têm o mesmo valor. Ou pelo menos deveriam ter, né? Então, para que nós pensemos em condições necessárias para essa poliarquia, estes dois tópicos eles vão trazer uma síntese das condições necessárias para que isso realmente aconteça. Então, como eu destaquei ali embaixo para vocês, ambas essas condições são fundamentais e elas não podem ser dispensadas por um regime democrático. Então, se nós estamos falando de democracia, todos são iguais. E todos os votos devem ter o mesmo valor, não é mesmo? Então, a poliarquia, ela pressupõe uma igualdade política e jurídica, mas ela também exige que os demais recursos sociais não sejam o privilégio de uma minoria. Então nós nunca devemos pensar, né, que o privilégio ele deve estar, né, junto com uma minoria, ele deve ser acessível a uma minoria. Muito pelo contrário, os recursos sociais eles devem estar disponíveis a todos, eles devem estar disponíveis a toda a população como um todo. Certo, pessoal? Bem, a nossa aula ela vai se encerrando aqui então. Espero que vocês façam os exercícios que forem propostos. Bons estudos para vocês e até a próxima!